Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O livro dos Macabeus, que você já teve a oportunidade de ler, diz o seguinte: que Macabeus vencia suas batalhas, vencia suas guerras com o menor número de pessoas, com o menor número de soldados. Mas o motivo pelo qual ele vencia suas batalhas e as suas guerras era porque quem ia à frente era Deus. Quero dizer algo para você, conforme a irmã dizia aqui na oração, que vem enfrentando muitas batalhas, muitas guerras, e por conta disso tem se desanimado. À medida em que você colocar Deus à frente das suas batalhas, a guerra, a vitória, a vencer essas batalhas, essa guerra é uma certeza, amém, irmãos? Amém. O que nós precisamos é colocar Deus à frente das nossas batalhas. Quero convidar você a pegar sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, da Bíblia Ave Maria, página 1545. 1 Pedro, capítulo 4. Amém? Na antiguidade, irmãos, era muito comum ter escravos. Quando esses escravos eles fugissem, e depois quando eles eram pegos de volta, eles recebiam uma marca na testa, um T, aliás, um F, de fugitivo. E então, quando eles roubavam algo dos seus donos, eles eram condenados à morte. Escravos também, quando eram traficados para o Brasil, também recebiam marcas. Quando eles eram traficados e vendidos para outras pessoas, eles também recebiam marcas de seus donos. A palavra de Deus nos ensina que nós somos escravos de Deus. Portanto, nós temos uma marca. Nós temos uma marca. Nós temos um selo. Deus nos selou. E qual é esse selo que nós temos? O Espírito Santo. Essa é a nossa marca. Deus te conhece porque Ele selou eu e você com o Espírito Santo. O que é um selo? Quando nós colocamos um selo, você vai, por exemplo, mandar uma carta para alguém, você tem que colocar o selo. Isso significa autenticidade, não é mesmo? Significa que é autêntico e que tem endereço. É para tal pessoa. O selo que nós temos de Deus é o Espírito Santo. É isso que vai dizer se eu e você somos de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Mas como Deus, Ele é o nosso dono, e como o nosso dono, Ele também é o nosso Pai, então Deus também nos dá algumas diretrizes a seguir. Deus nos manda seguir algumas coisas, Ele nos dá algumas ordens, amém, irmão? Nessa campanha da fraternidade desse ano, existe um tema e existe um lema. O tema da campanha da fraternidade é o tráfico humano, amém? Mas o lema da campanha da fraternidade, e esse nem muitas pessoas não prestam atenção, é que está na carta aos Gálatas, capítulo 5, que diz o seguinte: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, Jesus liberta, sim ou não? Sim. Jesus salva, sim ou não? Sim. Jesus já salvou. Jesus já nos libertou. E ele diz na carta aos Gálatas: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas muitas vezes nós fazemos a questão de ficarmos cativos.
nós acabamos ficando cativos porque nós queremos, porque nós nos acostumamos com a situação de escravidão. Um elefante, por exemplo, quando ele é pequenininho, o elefante ele é preso por algumas correntes, para que ele não fuja. Mas logo depois que ele cresce, o elefante, ele é apenas preso por uma corda em um dos seus pés. E aí você imagina, um elefante enorme, grande, se ele der um puxãozinho na corda, ele rebenta, não é mesmo? Muito fácil. Só que ele se acostumou com as correntes. Então ele não percebe que ele já foi liberto das correntes, que ele tem força o suficiente para arrebentar uma corda. E às vezes nós não percebemos que nós já fomos libertos, irmãos, que nós temos força. Qual é essa força? Está lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará? Nós somos libertos, irmãos, nós temos o Espírito Santo, nós somos fortes, mas às vezes nós acostumamos com as correntes da vida, amém? Então o Senhor vem nos dar essa direção, através da palavra de Deus. Pedro escreve para mim e para você, ele nos dá diretrizes para a nossa vida nesse caminho, amém? No versículo 7, capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração, como bons dispensadores das diversas graças de Deus. Cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir essa palavra? Irmãos, eu gosto muito da leitura da palavra de Deus. Enquanto nós cantávamos aqui, eu quero me apaixonar, como essa canção foi entrando dentro do meu coração. Você parou para prestar atenção no que nós cantamos? Eu quero me apaixonar por ti, Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Senhor, nós aprofundamos como é que nós vamos nos apaixonar por alguém. Acaso você consegue se apaixonar por alguém se você não tiver um contato com esse alguém? Nós precisamos ter contato, conhecer. E quanto mais nós conhecemos, mais nós gostamos. Quanto mais nós gostamos, mais nós nos apaixonamos. Então a palavra de Deus, ela tem que nos fazer apaixonar por ela. E olha as diretrizes que o nosso Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso dono, vem dizer para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7 diz: perdoa, é uma ordem. O fim está próximo. Portanto, sede prudentes e vigiai na oração. Duas coisas Pedro vem falar para mim e para você nesse versículo 7. Vigiai, seja prudente. Aqui Pedro está nos dando uma direção, irmãos. Mente equilibrada, tenha equilíbrio na sua vida, mente limpa. Vigiai, ou seja, esteja atento. Mas por que motivo Pedro manda que nós vigiamos e sejamos prudentes? Pedro ainda salienta na adoração. Porque o templo está. Esse é o motivo. Esse é o motivo de nós termos que vigiar.
enviar. Esse verbo, irmãos, está no ativo, ou seja, já chegou. O tempo está próximo, mas ele já chegou. Nós já estamos vivendo o tempo. Nós já estamos vivendo. E o que ele pede para que nós fazemos? Ele pede para que nós oramos, para que nós conseguimos passar por esse tempo. Esse tempo de espera, para ver o que vai vir pela frente. Então nós devemos ficar vigilantes em oração. Por que oração, irmãos? Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E quando nós conversamos com Deus, nós criamos uma intimidade com Deus. E quando nós criamos uma intimidade com Deus, nós nos apaixonamos por Ele. É como uma conta, irmãos. E vai se seguindo. E quando nós nos apaixonamos por Ele, nós queremos segui-lo. E quando nós seguimos a Deus, nós vigiamos. Nós somos prudentes. Nós temos cabeça equilibrada, mente limpa. Esse é o objetivo de que Pedro quer falar para mim e para você. O fim está próximo. O próximo está no imperativo perfeito. Ativo. É um verbo imperativo perfeito. E nessa passagem várias vezes vai estar dizendo isso. Ou seja, as coisas já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo um momento. Nós não temos que esperar um Deus lá distante, Ele vai vir. Não, o tempo já está próximo, mas ele já está acontecendo no nosso meio. E nós precisamos da força do alto. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, nos apaixonar por Deus, como diz a canção. No versículo 9 ele diz: exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Naquela época, irmãos, imagine você, chegava uma pessoa na sua cidade, não tínhamos hotéis 5 estrelas, não tínhamos as melhores acomodações. Então Pedro chama a nossa atenção para nós exercermos essa função de hospitalidade, sermos hospitaleiros, ou seja, eles tinham que acolher as pessoas em suas casas. E se alguém chegar na sua casa, como é que você acolhe ela? De qualquer jeito? Geralmente nós queremos dar o nosso melhor, não é mesmo? Nós temos que dar o nosso melhor. E o nosso melhor é a graça de Deus que nos foi concedida pelo poder do Espírito Santo. Esse é o nosso melhor. Quando nós somos uma pessoa conduzida, cheias pelo Espírito Santo, nós queremos dar essa graça. Nós queremos passar essa graça. Ou seja, servir o próximo com amor. Quando diz aqui na Sagrada Escritura, no versículo 8, antes de tudo, mantimente entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre multidão de pecados. A caridade na Bíblia significa amor. Então quando Pedro fala para nós, olha, tenha bastante caridade para com o seu irmão, seja hospitaleiro, se dê, se entregue de verdade. Amor, irmão, não é uma condição. Amor é uma entrega, é um querer. Eu não posso amar o irmão por condição. É uma virtude dada por Deus. E se nós formos prosseguir na leitura, no versículo 10, como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Quando Pedro fala neste versículo, ele diz o seguinte: quando nós somos batizados, cada um de nós recebemos as virtudes do Espírito Santo. E aí Deus nos concede dons. Cada um aqui tem um dom, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Talvez o seu ministério não é de cantar aqui na frente com os irmãos. Talvez o seu ministério não é de conduzir uma oração. Talvez o seu ministério não é de pregar, de interceder, de orar por cura. Mas pode ser que o seu ministério seja de ser mãe, seja ser pai. Pode ser que o seu dom seja apenas lá no seu trabalho, você tem um dom para fazer um determinado trabalho. E então, o Senhor nos ensina aqui que nós devemos colocar à disposição a palavra para
anunciar as mensagens de Deus, o ministério. Ministério significa serviço. Quando Deus nos concede o ministério de música, o ministério de pregar, de orar, nós temos que colocá-lo a serviço, porque é para isso que nós estamos aqui. Os irmãos do grupo de oração, Luz de Cristo, estão aqui a serviço de vocês. É um ministério, um chamado, é uma entrega. Eu aceito o ministério que é dado por Jesus Cristo e eu me coloco a serviço. O próprio Jesus nos ensinou isso, que nós temos que sempre nos colocar a serviço do outro, mas muitas vezes nós queremos somente ser servido. Eu até me recordo de uma frase que diz o seguinte: o servo que não serve para ser servo. Entendeu? O servo que não serve, ele não serve para ser servo. O Senhor me deu o ministério da palavra. O Senhor Jesus me concedeu esse ministério. Ele falou: olha, estou concedendo a você o ministério de pregar a palavra e de ensinar. Mas o que adianta se Ele coloca esse ministério nas nossas mãos e nós não colocamos a serviço do próximo? O ministério é de servir. Eu tenho por obrigação continuar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Olha que graça, irmãos. Deus usar de homens como nós, pecadores, para poder pregar a sua palavra. Deus usar de um de vocês aí lá na sua casa para pregar lá para os seus, para direcionar os seus, para dar as diretrizes, assim como Pedro nos deu nesta manhã, diretrizes para a nossa família, para que nós possamos seguir uma vida em Deus. O objetivo desta palavra de Pedro é nos exortar, chamar a nossa atenção. Olha, já foi liberto da escravidão. Eu e você já fomos libertos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós temos o selo de Deus. Nós somos escravos de Deus. Mas existe aqui uma condição. A condição é que eu e você devemos seguir as diretrizes da Sagrada Escritura. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui como se nós sentássemos para ouvir: Senhor, eu vim nesta manhã para ouvir o que o Senhor tem de diretriz para a minha vida. Quando a irmã dizia a respeito das guerras, das tribulações, das lutas que alguns de nós aqui no nosso meio têm passado, isto era muito nítido, irmãos. Para quem está olhando aqui na frente, nós olhamos, nós percebemos, é nítido, várias pessoas com essas batalhas, que esquecem das diretrizes de Deus. A direção de Deus nesta manhã, a principal direção é: seja prudente e vigiai. Aonde, irmãos? Na oração. A palavra oração significa oração, orar com agir. Eu oro e eu ajo. Nós precisamos, irmãos, tomar posse das diretrizes de Deus, da direção de Deus para a nossa vida. São Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, e ele diz o seguinte: olha, Timóteo, enquanto eu não estiver, eu quero que você ensine. Eu quero que você prega e ensine. Mas não ensine só com palavras, ensine com a vida. Olha que maravilha, irmãos. Aquilo que São Paulo disse a Timóteo vem dizer para mim e para você. Eu estou dando diretrizes para a sua vida familiar, porque é primeiro no seio da nossa família que nós precisamos levar a palavra de Deus. Eu estou dando diretrizes para você viver uma vida. Seja prudente e vigiai em oração. É como eu disse, irmãos, parece uma conta de 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2? É 4. É simples. Mas tem gente que faz questão de querer dizer que 2 mais 2 é 22. Sim, depende do jeito que você põe. Se você colocar um número na frente do outro, vai ser 22. Mas se você fizer a conta de Deus, o cálculo de Deus, ele vai ser 4. Porque é o número dos evangelhos. E se nós conhecemos os evangelhos, nós conhecemos a perfeição. E aí nós conseguimos seguir os caminhos de Deus, as diretrizes de Deus. A cada grupo de oração, irmãos, Deus vem falar para mim e para
coisa. Eu ficava ali orando e Deus colocava isso no meu coração. Quantos grupos de oração você já participou? Quantas vezes você já veio no grupo de oração? Quantas pregações você já ouviu? Quantas palavras de ciência, de sabedoria? Quantas canções? Todas elas direcionadas por Deus. Graças a Deus, irmãos, por misericórdia divina, nós temos pessoas leigas como nós, que podemos vir hoje à frente pregar o Evangelho. Antes não era assim. Nem todos eram agraciados com a pregação do Evangelho. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas se você pegar a passagem bíblica e continuar lendo, vai dizer assim: e o ouvir da palavra de Deus. Não é um ouvir qualquer, porque ouvir nós ouvimos qualquer coisa por aí. Mas nós só vamos ter fé na medida em que nós ouvirmos a palavra de Deus. Por isso se faz necessária a pregação da palavra do grupo de oração. Porque é a palavra de Deus que direciona, que norteia a nossa vida, que dá um rema, uma direção. Então muitas vezes nós sofremos, irmãos, porque nós não queremos ser escravos de Deus. Nós somos escravos rebeldes. Lembra que eu disse no início? Os escravos, quando se rebelavam, quando eles fugiam, se eles eram pegos, novamente, eles tinham uma marca na testa, um F de fugitivo. E se eles defraudassem, se eles roubassem seus donos, aí então eles eram condenados à morte. E nós, quando nós não obedecemos a Deus? Se nós não obedecemos a Deus, nós caímos numa situação adversa, bem? Porque o negócio é o seguinte: ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não existe meio termo. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. Não dá para caminhar no meio. Isso já é dito lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13. Se você não é quente nem frio, se você é morno, vou vomitar-te. Então nós precisamos decidir. Se nós somos de Deus, nós precisamos procurar seguir a palavra de Deus. Talvez nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós precisamos buscar o máximo. E se Deus, a cada grupo de oração, Ele nos ensina a sermos orantes, a vigiarmos, né, sermos prudentes em oração, nós devemos seguir isso. Por isso que muitas vezes nós sofremos, nós não suportamos as tribulações, porque muitas vezes nós não oramos. A maior parte do momento dos profetas, dos reis, a maior parte dos sacerdotes, dos melhores pregadores da antiguidade, eles passavam orando. Não era pregando. O menor tempo era a pregação, o maior tempo era a oração, que é o que vai nos fazer ficar de pé. O que nos sustenta é a nossa oração. Por isso Pedro ressalta nesta manhã, para mim e para você: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Quando nós falamos que o fim dos tempos está próximo, logo nós fazemos uma alusão, né, ao fim do mundo, à volta de Jesus. Não é isso que Pedro quer falar para nós nessa manhã. Ele quer dizer para nós que nós já estamos vivendo. A palavra próximo significa estar no substantivo ativo. Ou seja, já está acontecendo. Já é o momento que nos faz, irmãos, viver em santidade, ficar de pé, segurar as situações adversas da vida, não desanimar por qualquer coisa, é estarmos em oração, constantemente, vigilante. Como tem sido os seus momentos de oração? A sua presença, né, quando você se coloca na presença do Senhor. É isso que Deus falava para nós aqui no momento de oração, e Ele ratifica isso agora. Várias pessoas têm sofrido demais, têm sofrido muito, porque não estão orando. A nossa parte, irmãos, nós devemos fazer. A nossa parte Deus não vai fazer. Ele pede para mim e para você nessa manhã: seja vigilante.
O que é vigiar, irmão? É ficar alerta, ficar atento. Porque o inimigo de Deus, ele não dorme. Nós sabemos disso. Nós precisamos intensificar as nossas orações para podermos suportar as partes difíceis que vêm na nossa vida. Quantas vezes na Sagrada Escritura o Senhor vai dizer que é para nós rezarmos? Quantas vezes, irmãos? Mas nós estamos perdendo esse ardor porque nós não estamos ouvindo as diretrizes do Senhor. A cada encontro, a cada Santa Missa, a cada pregação é uma diretriz do Senhor, que é o nosso dono, que colocou em nós o seu selo. Nós queremos nos desviar muitas vezes, irmãos, mas nós não podemos. E como que nós vamos fazer isso? Sustentados pela oração. Eu me recordo de quando eu comecei a orar, a rezar o Santo Terço. Eu não tinha o hábito de rezar o Santo Terço. E conforme eu comecei a caminhar, eu comecei a perceber que havia uma necessidade muito grande de eu rezar o Santo Terço. E todos os dias da minha vida, de lá até para cá, eu resolvi rezar o terço todo santo dia. Como pede mesmo, como Maria nos pediu. E a diferença, irmãos, de rezar o Santo Terço, de você entrar no seu quarto e orar. E eu não estou aqui falando de orações longas, compridas, não. Muitas vezes nós fazemos uma oração como do fariseu, né? Cheia de palavras bonitas, mas não tem fundamento, não tem um coração contrito. Eu estou falando aqui de pequenas orações, mas nos debruçar, nos lançar no colo de Deus no momento da oração. E aí eu fui percebendo que aquele momento de oração, seja o Santo Terço, seja a nossa oração pessoal, ela foi fazendo parte da minha vida. E quando eu ficava sem ela, as coisas pioravam. É só você perceber, irmão, você faz um momento de oração intenso todos os dias, ao longo da semana, desse domingo até domingo que vem. Faça esse teste. Reze todos os dias. Reze o Santo Terço todos os dias. E você vai ver a força que você vai ter. Por que nós precisamos orar? Porque vai haver momentos da nossa vida, irmãos, que nós vamos estar fracos, desanimados, abatidos por conta das diversas situações do mundo. E o que é que vai nos dar força neste momento? Nossa oração, que nós fizemos lá atrás. Você já viu um carro, quando ele anda, você coloca o combustível dele, a gasolina ou álcool. Num determinado momento, ele vai acabar a gasolina, amém? Você não vai andar com o tanque de gasolina cheio pro resto da vida. Você vai andando e ele vai acabar. Mas quando acaba a gasolina, o que acontece? Ele cai na reserva. Não existe lá uma reserva? Para quem tem moto, eu tinha moto também antes. Para quem tem moto, você vira lá a torneirinha e cai na reserva também. Ou seja, dá para você caminhar mais um pouco até você chegar no posto de gasolina e abastecer de novo. Na nossa vida é a mesma coisa. A nossa oração pessoal é essa reserva. Está dando para entender, irmãos? Está ficando claro? Nós precisamos ter uma reserva. Por quê? Quando acabar o nosso combustível espiritual, a nossa força, quando acabar, irmão, por causa do desânimo, da tristeza, dos abatimentos, das lutas, das dificuldades, quando isso acabar, nós temos uma reserva, que é a nossa oração pessoal, que é o que vai fazer com que eu e você aguente mais um pouco, até chegar no domingo que vem, para nós virmos aqui no posto Luz de Cristo abastecer de novo, amém? O que nós precisamos, irmãos, é criar essa reserva na nossa vida. Essa é a diretriz de Deus para nós nessa manhã. Seja prudente, vigiar na oração. Vamos orar? Vamos encher a nossa reserva, o nosso tanque de gasolina, irmão? Nós precisamos nos encher.